Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Hoje, o principal nome do Corinthians realmente é o técnico Tite. Eu vou explicar tudo o que eu sei para vocês. Ontem à noite, quando eu desliguei a live de pós-jogo, uma fonte, me chamou. Não fui nem eu que procurei essa fonte. E ela me disse que o Tite estava negociando com o Corinthians, que ele era o nome da vez e era a única negociação do Corinthians hoje. Depois, mais duas fontes confirmaram para mim a questão do Tite, tá? O que aconteceu, tá? Quando o Corinthians entendeu que havia chances em relação ao Tite, porque as primeiras informações que vinham da imprensa é que o Tite já está, acertado com o clube da Arábia. Eu não tenho essa informação desse acerto, mas é o que muita gente estava divulgando. Quando o Corinthians fez a primeira consulta ao Tite, eu lembro que na quinta-feira, após a reunião, na quinta-feira, após a reunião, que eu trouxe as informações da reunião, eu trouxe 4 nomes para vocês que foram citados na reunião. Dorival, que era o primeiro, Tite e Luiz Castro, e o Carille, que era um pouco mais distante, mas foi citado. O Diniz também foi citado na reunião, e esse foi logo descartado, e já falaram para mim, esse aí você pode descartar, que é o Fernando Diniz. O que aconteceu? Na quinta-feira, houve a conversa entre Corinthians e Dorival. Só que o Corinthians, ele trabalhou com essas 3 frentes. 3 frentes mesmo. Eu trouxe para vocês. Foi quando que eu trouxe? Na sexta-feira eu trago uma informação. Na sexta-feira eu cravei que o Corinthians fez 3 propostas. Uma para o Dorival, uma para o Tite e uma para o Luiz Castro. Tá? Olha só o que aconteceu na sexta. Na sexta o Tite estava difícil, mas ele já era prioridade. Ele já era o número 1 da diretoria. Só que por ser mais difícil, a diretoria passou a avançar com o Luiz Castro também. E o Dorival ficou meio esquecido, tá? Ficou meio esquecido. Só que ontem, após o jogo, uma fonte me falou que o Tite era o mais quente de todos, o que mais havia avançado de todos era o Tite. Não porque o Dorival não quis, porque como o Tite deu, não vou falar sinal verde, porque o Corinthians não pode falar sinal verde. Como o Tite mostrou que estava a fim de negociar e sentou para ouvir os números do Corinthians, inclusive tem proposta com números e tudo, feito pelo Tite. Esse negócio que o Tite está disposto a ouvir proposta, o Tite já ouviu a proposta do Corinthians na sexta-feira à noite. E no sábado ele deu uma empolgada, no sábado à noite ele deu uma empolgada na diretoria do Corinthians, eu não sei exatamente o que ele falou, a temperatura disso, mas eu sei dizer para vocês que no sábado à noite ele deu uma empolgada. E o Corinthians fez o quê? Eu avisei ontem, o Corinthians deu um gelo no Dorival. O Corinthians não procurou, o Corinthians fez a proposta, o Dorival falou, beleza, vou ver aqui e tal, legal, tal. O Corinthians simplesmente deu um gelo no Dorival. Sabe, você descarta o Dorival totalmente? Cara, eu não descarto o Dorival totalmente, sabe por quê? Porque se não fechar com o Tite, o Corinthians volta a falar com o Dorival. É que o Tite passou a ser a prioridade do Corinthians quando o Corinthians percebeu que ele estava disposto a negociar, que ele estava disposto a ouvir, que ele estava disposto até a aceitar. E aí, meu amigo, ele virou prioridade. As coisas vão mudando, né? Na sexta-feira, o negócio ficou meio, tava difícil o Tite. E o Luiz Castro começou a ganhar força porque o Tite estava difícil. No sábado à noite, o Tite ganha força. Então o Tite passa a ser um nome forte, tá? Eu não tenho essa informação da torcida que os Gaviões participaram. Aliás, uma pessoa dos Gaviões entrou em contato comigo e pediu para eu desmentir essa história, tá? Que os Gaviões participaram disso, eu não tenho isso, mas eu tenho uma coisa que fez o Tite, olha só, isso aqui ninguém deu ainda, eu vou trazer para vocês, tá? Tem algo
tem algo que tirou o Tite de difícil para possível e bem possível. O que foi, Samir? Fala, cafezinho. É o João Kleber? O Tite recebeu uma informação, tá? É que você vai dar o que falar, mas é real. O Tite sabe que o Augusto Melo pode sair do cargo. Porque existe uma desconfiança grande do técnico Tite com o atual presidente do Corinthians. Tá? Eu não posso falar tudo. Se eu falar tudo, mas a questão de, talvez mês que vem ele nem vai ser o presidente do Corinthians, por incrível que pareça, isso ajudou bastante a negociação dar uma avançada. O fato do Tite conhecer, estar ciente, a par da situação política do Corinthians, tá? Isso ajudou. Tite é um nome hoje do Corinthians. Há uma negociação e hoje só com, vamos dizer assim, né? Corinthians deu um gelo no Dorival, tá? Luiz Castro ali de stand-by e passou a negociar de forma avançada com o Tite. Mas e amanhã se o Corinthians anuncia o Dorival? Cara, o Corinthians só vai voltar a procurar o Dorival se o Tite não aceitar. O Tite agora é total prioridade. Desde ontem à noite, o Tite deu um sinal positivo, o Corinthians deu uma avançada, falando em valores, salário alto. Não estou falando que está contratado, tá? Não estou falando que está contratado. Só estou falando que ele passou a ser o número 1 da lista. Já houve a proposta, como eu adiantei na sexta-feira. Cafezinho, você não vai errar nunca. Você falou que teve proposta para os 3. Falei. Foi proposta para os 3. O Corinthians fez para o Tite na sexta, o Tite não estava muito animado. O Dorival, o Corinthians nem procurou mais, a proposta foi na quinta. E quando o Corinthians percebeu que tinha chance com outros técnicos, o Dorival não passou a ser mais prioridade no Corinthians. E o Luiz Castro é um nome muito bem cotado. Ouso dizer que se acontecer qualquer coisa e o Tite não acertar, tá? É uma opinião, com tudo que eu sei e com tudo que eu apurei, ouso dizer que se o Tite não acertar, eles vão atrás do Luiz Castro antes do Dorival. Mas esses são os 3 nomes hoje do Corinthians. O GE aqui, de acordo com a apuração do GE, o treinador ficou mexido com o convite, tem consultado os amigos e familiares antes de avançar na conversa com o Corinthians. A conversa já está avançada, mas é verdade que ele consultou amigos, familiares e mais do que você imagina. No GE está dizendo que assunto de tempo de contrato, salário, bonificação, montagem de comissão técnica não está sendo debatido. Está sim, está muito avançado e a proposta, o Corinthians ofereceu mais do que ofereceu para o Dorival. Mais do que ofereceu para o Luiz Castro. Para o Tite é especial, meu amigo. Tá? Para o Tite é especial. Tá? E digo mais, hein? E digo mais. Acho que o Tite, pela carreira que já construiu e pelo que o Corinthians está oferecendo para ele, porque me falaram que é um baita de um contrato, vai ser talvez o maior da história aí não sei se chega a ser do futebol brasileiro, porque eu não sei quanto que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras, parece que ganha muito. Mas isso aí já está adiantado. A questão é, e agora? Volto, não volto? Coloca-me. Será que é o momento da carreira? É isso que ele está vendo. Porque de valores, meu amigo, o Tite no Brasil, na América do Sul, não vai achar nada melhor. Isso eu garanto para vocês. No Brasil, na América do Sul. E digo mais, hein, velho? A Arábia paga bem, mas, meu amigo, nem precisa. O que o Corinthians está oferecendo. Então, assim, eu tô vendo aqui a matéria do GE. É verdade, ele consultou familiares, consultou amigos da bola, tá? Isso ajudou muito a avançar. Enfim, ele nisso daí avançou, tá? Nisso avançou. Aí o GE disse que no momento não está sendo discutido contrato, salário, bonificação. Tá sim. Isso tá também, tá? O que falta agora é essa indecisão. Aceito, não aceito, vai ser bom para a carreira, e se eu fracassar aqui agora, pode ser o fim, esse tipo de coisa. Se o Tite aceitar voltar ao Corinthians, ele vai ganhar mais do que ele ganhava no Flamengo na última passagem.
Então o salário não é problema. A questão é ele realmente decidir, né? Porque ele fica nessa dúvida, né? Ele fica nessa dúvida. Será que é o momento? Né? Será que eu vou estragar a minha história lá? Será que não sei o quê? Entendeu? Tem isso. Estava reclamando de salário de 2 milhões, que o Corinthians teria oferecido 2,5 milhões para o novo técnico. Meu amigo, esses 3 nomes que eu estou falando, você pode ter certeza, nenhum deles vai trabalhar no Corinthians por menos de 2 milhões. Nem Tite, nem Dorival, nem Luiz Castro. Se algum deles estiver me assistindo e falar, tá respondendo por mim, eu sei disso, tá? Eu sei disso. Nenhum, tá? Nenhum. E se o Tite, né, treinar o Corinthians, ele vai receber no Brasil um salário que ele nunca recebeu no futebol brasileiro, tá? Porque pelo Tite, meu amigo, os caras abriram os cofres de uma maneira assim, depois como vai pagar, eu não sei, tá? Mas enfim. E tem outra coisa, hein? O Corinthians vai trazer 3 grandes reforços para o meio do ano. E todo treinador que o Corinthians conversa sabe disso. Isso eu já informei antes do Ramon cair. Dentro do Corinthians, não é segredo mais para ninguém que o Corinthians vai trazer 3 jogadores nível topzera, tá? Topzera para reforçar o time no meio do ano. E todos os treinadores que estão conversando com o Corinthians sabem disso. Então, para aceitar o projeto, tem salário, um dos maiores do Brasil, se não for o maior. O fato de ser o Corinthians. E aí já não serve só para o Tite, mas para qualquer um. É o Corinthians. Uma estrutura tremenda, uma torcida incomparável. Incomparável. Meu amigo, não precisa nem falar quem é o Corinthians. Você tem Corinthians, salário grande e promessa de reforços. Pô, velho, se o Tite, tipo, Al Hilal, trocar o Corinthians pelo Al Hilal, aí não dá pra ficar, né? Porque é aquela coisa, aí você perdoa uma vez, perdoa outra, entendeu? Aí fica difícil, né?